Pirando Amigo orgulhosamente apresenta mudança de fase, entendendo o diagrama de fase da água. Primeiro, voltando a um detalhe importante da água aqui, o calor específico. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso quer dizer que se eu tiver 1 grama de água e quiser mudar em 1 grau Celsius a temperatura desse 1 grama de água, eu tenho que fornecer ou retirar 1 caloria. O calor específico da água também pode ser 4.190 joules por quilograma Kelvin. Isso quer dizer que se eu tiver a massa de 1 kg de água e quiser variar a temperatura em 1 Kelvin, eu preciso de fornecer ou retirar 4.190 joules de energia. Ok. Bem, eu gostaria de chamar a atenção para a unidade de calor específico. A unidade de calor específico que vai definir as unidades que nós vamos utilizar na fórmula de calor sensível. Se eu estiver trabalhando com essa primeira unidade aqui, o que eu encontrar aqui sempre vai ser em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Se eu estiver trabalhando com essa segunda, a quantidade de calor vai ser em joule, a massa em quilos e a variação de temperatura em Kelvin. Muito bem. A água. Então, eu tenho água no estado sólido, o calor específico do gelo, 0,55 calorias por grama grau Celsius. Água no estado líquido, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. E no vapor, o calor específico é 0,48 calorias por grama grau Celsius. Se precisasse, seriam esses valores que nós vamos utilizar. Mais um detalhezinho. A água, quando ela está a pressão de 1 atm a nível do mar, o ponto de fusão, solidificação, 0 graus Celsius. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Isso quer dizer que se eu já estiver na temperatura de fusão da água, cada grama que eu quiser mudar de fase, eu tenho que fornecer 80 calorias. Já para vaporização, ebulição, se a pressão for 1 atm, a temperatura vai ser 100 graus Celsius. E cada grama que eu quiser mudar de fase, de vapor para líquido ou líquido para vapor, serão necessários 540 calorias para cada grama. Ok, desde que eu já esteja na temperatura de mudança de fase. Aqui está o diagrama. Ok? Estado sólido, líquido, vapor e gasoso. A água é uma substância anômala. Anômala quer dizer que ela se comporta de uma maneira diferente das demais substâncias quando ocorre a fusão. Ok? A água se contrai durante a fusão e se expande durante a solidificação. Não só a água, as substâncias anômalas, que são o ferro, o bismuto, o antimônio e a água. Muito bem. Comparando a água com as demais substâncias, o diagrama é este. Observe. Entre sólido e vapor e líquido e vapor, a água e os demais elementos não apresentam diferença. A diferença é a passagem de sólido para líquido, líquido para sólido, fusão e solidificação. Os elementos comuns, ao aumentar a pressão, aumenta a temperatura de fusão. Estão vendo pelo gráfico? A água, quando a gente aumenta a pressão sobre a água, nós diminuímos sua temperatura de fusão. Ok? Então vamos lá. A 1 atm, a água tem sua temperatura de fusão a 0 graus e de ebulição a 100 graus. Ok? O ponto triplo da água. Ponto triplo da água
O que significa ponto triplo? É um ponto onde nós conseguimos encontrar água nos 3 estados físicos. Aqui eu consigo encontrar vapor, água no estado líquido e gelo. Se eu tiver a combinação da temperatura de 0,0098 graus Celsius e de 0,06 atm, ok? E a temperatura crítica da água é de 374,4 graus Celsius. O que quer dizer temperatura crítica? Se eu estiver no estado de vapor, se eu aumentar a pressão, eu me transformo em sólido ou líquido. Acima de uma determinada temperatura, que é chamada de temperatura crítica, a curvinha do diagrama de fase não ultrapassa essa temperatura. Então, acima dessa temperatura, eu posso aumentar a pressão do jeito que for, que eu não consigo mais mudar de fase. Então, se eu estiver acima dessa temperatura, o estado físico não é mais chamado de vapor, e sim gás, gasoso, ok? Muito bem. Canal Pirando Amigo fez um blog com índice de conteúdo do canal. Lá dá para você organizar o que você quer estudar e principalmente os itens que você quer visitar. Em cima do link inscreva-se, tem um link para você ir para o índice do canal. Aproveite, visite o índice do canal, conheça os conteúdos, inscreva-se no canal. Se gostou da aula, curte a aula e compartilhe. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer, www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.